A superioridade aérea de Israel sobre o Irã em um prazo de 48 horas é um caso que vale a pena estudar, seja você um inimigo ou aliado. Em contraste, a Rússia tem enfrentado dificuldades para alcançar a superioridade aérea na Ucrânia há 3 anos. Já os Estados Unidos no Iêmen não conseguiram estabelecer domínio no ar, apesar de gastar mais de $1 bilhão contra os militantes Houthi. Eles transformaram este Gulfstream em um jato de vigilância de $800 milhões, capaz de identificar alvos a centenas de quilômetros de distância, enviando dados em tempo real para os aviões F-35 e F-15. O principal objetivo é destruir os lançadores de mísseis, criando um bloqueio. Sem esses lançadores, os estoques de mísseis do Irã não podem ser disparados com eficiência, o que corta a capacidade ofensiva desde a origem. Entretanto, o Irã não deve ser subestimado. O país possui dezenas de milhares de mísseis balísticos, muitos dos quais são altamente móveis e podem ser lançados tanto de posições subterrâneas quanto de superfície. O Irã tem capacidade de produzir até 300 mísseis balísticos por mês, representando uma grande ameaça caso os ataques aéreos de Israel não consigam neutralizá-los adequadamente. Mais detalhes sobre esse cenário você vê tudo no vídeo a seguir. Como Israel, Rússia e os Estados Unidos se comparam na obtenção da superioridade aérea? Como mencionado, Israel conquistou a superioridade aérea sobre o Irã, enquanto a Rússia ainda luta para dominar o espaço aéreo na Ucrânia desde o início da guerra. Os Estados Unidos também não conseguiram alcançar a mesma coisa contra os Houthi no Iêmen. Essas diferenças têm raízes em estratégias distintas, ambientes operacionais variados, a resistência de cada adversário e como a inteligência e a tecnologia são aplicadas nas operações militares. Israel conseguiu dominar o céu sobre o oeste do Irã usando sua doutrina militar, que tradicionalmente enfatiza ataques rápidos, decisivos e preventivos para garantir a sobrevivência nacional. Os F-35 e mísseis guiados de precisão atingiram as defesas aéreas iranianas, lançadores de mísseis e centros de comando. Em comparação, a Rússia mantém a superioridade aérea em algumas áreas de seu próprio território na Ucrânia, mas não domina todo o espaço de batalha. A Força Aérea Russa segue uma doutrina que trata as aeronaves mais como artilharia voadora, com foco em apoiar diretamente as forças terrestres e não em estabelecer supremacia aérea. Curiosamente, os Estados Unidos também não conseguiram estabelecer a superioridade no ar sobre os Houthi, um grupo militante alinhado ao Irã no Iêmen. Apesar de suas capacidades avançadas, o terreno desafiador do Iêmen, as táticas assimétricas dos Houthi e objetivos estratégicos limitados dificultaram os Estados Unidos a dominar completamente o espaço aéreo. Os Estados Unidos gastaram mais de $1 bilhão em munições no primeiro mês de sua campanha. A estratégia dos americanos e dos Houthi são bem diferentes. Enquanto os Estados Unidos dependem da superioridade aérea e do poder naval para lançar poderosos ataques contra grupos rebeldes, os Houthi seguem uma estratégia focada na mobilidade. Eles utilizam uma tática de atirar e correr, permitindo que se movam rapidamente após disparar, tornando difícil para os adversários localizá-los. Em vez de depender de locais fixos, eles espalham seus estoques de munição por terrenos difíceis, o que torna quase impossível eliminar todos os seus recursos. Essa tática lhes dá vantagem na continuidade de suas operações, mesmo diante de ataques constantes. A campanha americana foi prejudicada pela falta de coordenação interna, dependência excessiva do poder aéreo e resistência a escalar a guerra, seja com operações terrestres ou aumentando a cooperação com parceiros regionais. Vamos dar uma olhada mais de perto em como Israel conseguiu estabelecer rapidamente a superioridade aérea sobre o Irã. A operação começou com Israel lançando seus aviões F-35 furtivos, especialmente adaptados para a coleta de inteligência. Esses jatos penetraram profundamente no espaço aéreo iraniano, atacando instalações de radar e baterias de mísseis terra-ar. Essa primeira onda de ataques de precisão cegou e paralisou a rede de defesa aérea do Irã, especialmente no oeste do Irã e sobre Teherã.
Após neutralizar as defesas iniciais, Israel seguiu com bombardeiros F-15 e F-16, utilizando munições guiadas de precisão, como o JADAM, para manter a pressão e aumentar os danos. Vamos dar uma olhada em como eles escolheram seus alvos. O componente central da estratégia foi o avião de vigilância Oruron, que desempenhou um papel crucial na identificação e rastreamento de alvos. Equipado com sensores de IA avançada, o Oruron foi capaz de mapear vastas áreas do terreno em tempo real, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. Operando a uma distância segura de até 320 quilômetros, bem além do alcance do fogo inimigo, ele detectou e monitorou lançadores móveis de mísseis e locais de armazenamento com incrível precisão. As informações coletadas não foram isoladas, mas enviadas diretamente para os F-35I e centros de comando, permitindo respostas rápidas e coordenadas. Essa integração eficiente de dados possibilitou que as forças israelenses atacassem os lançadores móveis antes que tivessem chance de se mover, aumentando significativamente o sucesso de cada missão. Em vez de apenas tentar esgotar os estoques de mísseis do Irã, Israel focou na destruição dos lançadores. Isso criou um gargalo crítico na capacidade de lançamento de mísseis balísticos do Irã. Mesmo com grandes quantidades de mísseis estocados, sem lançadores, os mísseis se tornam inutilizáveis. Além disso, Israel usou uma tática de engano, implantando aeronaves de decoy, ou drones, projetados para provocar uma resposta das defesas iranianas. Quando os iranianos lançaram mísseis Baver contra esses falsos alvos, o Oruron detectou imediatamente o movimento dos sistemas de defesa. Isso permitiu que os jatos de combate localizassem e atacassem os alvos reais durante a resposta. Em 16 de junho de 2025, um drone israelense realizou um ataque preciso em uma base aérea em Teherã, destruindo vários jatos F-14 Tomcat iranianos momentos antes de decolarem. Esse ataque preventivo impediu o voo das aeronaves, removendo uma parte significativa da defesa aérea do Irã. Esses F-14, adquiridos pelo Irã antes da Revolução de 1979, continuam sendo alguns dos jatos mais avançados de Teherã. Apenas 2 dias depois, em 18 de junho, os aviões israelenses atacaram a base aérea de Kermanshah, no oeste do Irã, destruindo 5 helicópteros de ataque A-1 Cobra. A operação seguiu com uma série de ataques subsequentes realizados pelos F-35 e F-16 em outras bases aéreas, incluindo uma em Mashhad, a mais de 200 quilômetros de território israelense. Esses ataques não se limitaram a destruir aeronaves, mas também danificaram infraestruturas essenciais, como hangares, pistas e instalações de manutenção, prejudicando ainda mais a capacidade do Irã de lançar ou apoiar operações aéreas. Mas vamos analisar o sistema de armamentos que ajudou Israel a alcançar a superioridade aérea. Os mísseis terra-ar estão localizados na base aérea de Ramit David, no norte de Israel, perto de Haifa, e na base aérea de Ramen, no sul, no deserto de Negev. Para o bombardeio contínuo, eles contam com os reabastecedores KC-707, que permitem que os aviões de combate israelenses permaneçam no ar por longos períodos. Isso possibilita que fiquem no céu por horas, procurando e atacando alvos sem precisar voltar à base. Há também o G-150 Gulfstream AWACS, que significa Sistema de Alerta e Controle Aéreo para Alvos Difíceis, como lançadores de defesa aérea. Eles usam esses sistemas de mísseis ROX, eles que podem ser lançados de aeronaves F-15, F-16 ou F-35. O ROX é um míssil superficial desenvolvido pela Rafale Advanced Defense Systems, capaz de atacar alvos fixos e móveis, mesmo em ambientes sem GPS.
Em vez de exigir que os jatos viajem profundamente no território iraniano, os mísseis podem ser implantados perto das posições inimigas. Este é o Horizonte Dourado, que é supostamente o nome de código para o sistema de mísseis israelense Blue Sparrow, especialmente quando implantado como um míssil balístico lançado do ar. Acredita-se que tenha um longo alcance de aproximadamente 2.000 quilômetros, o que equivale a cerca de 1.240 milhas, tornando-o um ativo estratégico significativo para alcançar qualquer parte do Irã. Foi assim que a Força Aérea Israelense voou em direção aos alvos iranianos por impressionantes 1.000 quilômetros. Embora essas rotas possam parecer diretas, envolvem um planejamento complexo, incluindo cálculos para reabastecimento aéreo e coordenação de aeronaves de ataque para passar por Jordânia, Síria e Iraque. Eles também neutralizaram ameaças potenciais de defesa aérea na Síria e no Iraque para garantir um retorno seguro caso fossem alvo. A estratégia de Israel era atacar o Irã em 3 ondas. Você pode ver mais detalhes de como isso começou aqui, aqui e aqui, além de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos acontecimentos. E você, acha que o Irã vai reagir ou Israel já controlou a situação? Deixe sua opinião nos comentários.